aula nós vamos falar sobre uma função chamada minúscula, que converte, claro, uma determinada cadeia de texto em letras minúsculas. E a função minúscula é bem simples, é igual minúscula, abre parênteses, e dentro nós temos um texto ou uma referência de célula. Esse texto é o texto que nós desejamos converter em letras minúsculas. Vamos ver isso na prática, acompanha comigo no passo a passo. Aqui na célula A1, eu vou digitar livro, espaço, cadeira. Digitei o nome ali de 2 objetos. Agora eu gostaria de transformar esse texto da célula A1 aqui na célula A3 em letras minúsculas. Para isso eu vou colocar igual, minúscula, que é o nome da função, abre parênteses, e A1, que é a referência de célula onde tem o texto que eu desejo converter para letras minúsculas. E aí eu pressiono Enter e aparece aqui na célula A3 o mesmo texto, só que agora todo em letras minúsculas, livro, cadeira. Então uma função bem simples, basta colocar igual minúscula, a referência de célula que eu desejo converter aquele texto em letras minúsculas e pronto, converte. Outra maneira de usar a função minúscula é o usuário escrevendo direto na própria célula que ele deseja converter o texto. Por exemplo, eu poderia ter colocado aqui, ó, antes de livro cadeira, igual, minúscula, abre parênteses, aí eu coloco entre aspas livro cadeira e fecho parênteses. Agora eu não coloquei dentro da função minúscula uma referência de célula, agora eu coloquei um texto entre aspas, e ele vai simplesmente pegar esse texto entre aspas, que está todo em letras maiúsculas, e vai converter então em letras minúsculas, quando agora eu pressionar Enter, aparecendo então como resultado livro cadeira em letras minúsculas. Então pode ser tanto uma referência de célula dentro da função minúscula, como A1 que eu fiz no exemplo anterior, como podemos colocar também um texto direto entre aspas. Nesse caso eu botei o texto livro cadeira em letras maiúsculas e a função minúscula converte então em letras minúsculas. Vamos ver isso, pessoal, em questões de provas de concurso, que é o que nos interessa, né? Então vem lendo essa questão aqui comigo. O Microsoft Excel possui muitas funções para manipular texto. Digamos que temos uma coluna com nomes de objetos, todos escritos em letras maiúsculas, e queremos deixar todos os nomes escritos em letras minúsculas. Que função devemos usar? Bem, pessoal, como ele tem texto em letras maiúsculas e ele quer converter em letras minúsculas, ali a letra A disse igual menor, letra B igual maior, letra C igual maiúscula, letra D igual minúscula, letra E igual todo minúscula. A gente acabou de aprender que dentro do Excel a função que converte o texto em letras minúsculas se chama simplesmente minúscula, que está ali na letra D de Dinamarca. Essa questão tentou fazer uma pegadinha, talvez dizendo que a função se chama menor, mas não, a função menor é para retornar o menor valor numérico indicado no segundo argumento. Por exemplo, na função menor, se eu botar A1, 2 pontos, C2, ponto e vírgula 2, ela vai pegar o segundo menor valor do intervalo A1, 2 pontos, C2. Então a função menor é mais para valores numéricos, para verificar qual é o menor valor numérico de um determinado intervalo. E a função maior é para indicar qual é o primeiro, segundo, terceiro, quarto maior valor numérico de um determinado intervalo. A função maiúscula é para transformar o texto em maiúsculas, e a função minúscula, que é a resposta certa, transforma o texto em letras minúsculas. E a função todo minúscula não existe. Não tem dentro do Excel uma função chamada todo minúscula. Então a letra E é só uma pegadinha. A resposta aqui, de fato, é a função minúscula da letra D de Dinamarca. Certo, pessoal?